Fotografia, do estático ao movimento. Uma reflexão sobre as aproximações entre a linguagem fotográfica e a audiovisual. Texto escrito por Cristiano Franco. Hoje, vamos refletir sobre a fotografia e a audiovisual em relação às mudanças tecnológicas. Fotografia e cinema. A fotografia vem passando por diversas transformações, vem sofrendo uma renovação tecnológica. Os fotógrafos tiveram que lidar com inúmeras dificuldades ao longo dos anos, porém, foi passando por isso que surgiu novos olhares. Antes, para registrar uma pessoa caminhando ou até mesmo tirar fotos de um entardecer era difícil, pois existiam restrições enquanto à luz ou até mesmo ao movimento. A fotografia sempre buscou o registro de um instante, seja por ousados profissionais ou até mesmo por produção de massa. Movimentos e momentos congelados foram registrados por lentes fotográficas. A procura pelo domínio do tempo sempre foi trilhada por fotógrafos, porém, Edward se sobressaiu. Aconteceu no mesmo período que George buscava se aperfeiçoar no cinema. Tiveram caminhos diferentes. Enquanto Edward buscava incansavelmente registrar a infração, George trouxe a imagem em movimento. A partir disso, fotografia e cinema começaram a andar juntos e ter um diálogo entre movimento e congelamento de imagem, interior e exterior, passado e presente. Bellow, em 1990, escreveu: na fotografia, borrão, o tremido, a falta de nitidez que corrompem a rigidez das formas, ou mesmo a ausência da realidade, propõem uma realidade duplicada por um afastamento em si mesmo. Já Barthes, em 1982, falou sobre o cinema e disse: o cinema possui uma certa falta de pensividade, pois é impossível para a máquina ir viver nela. Com o avanço na tecnologia, foi diminuindo as barreiras, tendo assim a passagem da fotografia para o cinema e vice-versa. Ambas sempre estabeleceram parcerias, pois eram um complemento. Imagem e tecnologia. De certa maneira, a revolução que a tecnologia digital trouxe para o campo da comunicação é a constatação de um certo grau de dificuldade de se pensar esteticamente um meio sem considerar a sua pluralidade interna, como um suporte físico em preciso de trabalho, segundo Krauss, em 1999. Antes se via a internet como um meio apenas de se trocar mensagens, porém, ela foi considerada como uma plataforma de diferentes níveis de interação. Quando surgiu, todos ficaram com temor, pois pensavam que ia substituir os meios de comunicação tradicionais, como a TV, o rádio e o jornal. Porém, ela se tornou um grande aliado. Diferente dos meios de comunicação tradicional, a internet nos dá a impressão que tudo acontece mais rápido. O ser humano vive esse processo de maneira muito intensa e rápida, e existe uma sensação de constante mudança. La Jetée, produzido em 1962, foi um filme a partir das fotos, documentais, imagens de arquivos e sequências de fotógrafos. Narrativas visuais. Bellow escreveu em 1990. Fotografia e cinema se aproximam cada vez mais. A fotografia tende a se mexer mais, como, por exemplo, montagem, texto, série, sequência, livro, um movimento particular, conquistando sua imobilidade de princípio. Por outro lado, o cinema, perseguido pelo desejo de congelar-se, livra do excesso de movimento e continuidade, percorre o caminho oposto, uma busca pela pausa, um tempo de absorção do sentimento e da elaboração do pensamento para então prosseguir. Um exemplo é a obra de William Shakespeare. É um dos processos transmediáticos. Já foram reelaborados em formas de roteiro de cinema, peças de teatro, inspiração para quadros, trabalhos de fotografia e performances. O autor Cristiano nos mostra nesse texto que o importante é conhecer e reconhecer os processos, os materiais e as identidades, para que a participação no processo criativo seja consciente, mesmo que o resultado da experiência seja inesperado.